Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 1, diz assim o texto: havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos apegou às sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Texto, uma porção das Escrituras, do nosso amigo e irmão Lucas, que essa manhã eu desejo que se torne graça, paz, contentamento, inspiração, para que você, olhando para o texto, não fique apenas o encarando como um conhecimento teórico ou como um divertimento teológico, filosófico, mas que isso aí ganhe materialidade na sua vida, que isso se apegue a você de tal forma que reverbere nas suas relações, nos desafios que você tem no chão de cada dia. Se você digitar lá no Google a seguinte frase: como obter sucesso nos negócios, você vai encontrar cerca de 30 mil resultados, com artigos, com vídeos de pessoas e também de empresas que ensinam técnicas, métodos e esquemas de como você pode fazer isso. Agora, se você desejar assim um tratamento mais personalizado, com uma abordagem direcionada à sua demanda, aí você pode contratar um coach, um profissional que atua no desenvolvimento das habilidades humanas pelo uso de ferramentas e de técnicas que permitem ao cliente alcançar o autoconhecimento, desenvolver e planejar novas ações empreendedoras e neutralizar as suas limitações para atingir o sucesso. Não é extraordinário? Pois bem, dentre os muitos métodos que hoje são utilizados para atingir esse objetivo, o fórmula de lançamento do americano Jeff Walker é certamente um dos maiores nomes do internet marketing, no mundo, e também certamente ele é um dos mais conhecidos aqui no Brasil. Tem muita gente que já adquiriu o fórmula de lançamento, fez os cursos, participou dos congressos. Esse método já foi aplicado milhares de vezes em centenas de mercados distintos, com pessoas comuns e com altíssimos índices de resultados satisfatórios. Em linhas gerais, esse fórmula de lançamento é uma metodologia de marketing que usa elementos tanto do marketing tradicional
quanto do marketing digital para gerar e manter fluxos de receita em um curtíssimo espaço de tempo. E acredite, tem muita gente que já ficou milionária fazendo uso desse método. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus chamou os seus discípulos e lhes confidenciou um método para que eles pudessem ser bem-sucedidos em suas vidas, em todas as esferas, nas mais diversas dinâmicas do cotidiano, nas trocas relacionais, no trato profissional, na afetividade familiar, na intimidade conjugal e até na criação de filhos. Está tudo nas Escrituras. Você conhece? Você que me assiste está utilizando o que ele ensinou? O curioso é que há muitos que não perceberam, nem discerniram o que para mim está explícito. Na verdade, eu conheci pouquíssimas pessoas que atinaram para o fato de que foi Jesus quem ensinou o mais bem-sucedido de todos os métodos para o sucesso na vida. O fato é que elas não sabem se relacionar com Deus. Elas imaginam que precisam exercitar uma fórmula, decorar um catecismo, um esquema. Elas precisam aprender a fazer coisas, orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, dirigir um pequeno grupo, exercer um ministério na igreja, ou seja, praticamente tudo se limita às questões de natureza estritamente religiosa, como se as outras dimensões da vida simplesmente não existissem, como se Deus tivesse tesão em produzir bonecos em série dentro de uma igreja que mais se parece uma indústria de formatação de mentes. A verdade, meus amigos, minhas amigas, é que nas mãos do religioso tudo vira trabalho de igreja, vira missão, vira evangelismo, vira sacrifício, vira engrenagem, processo. Mas em Jesus, a religião que não ensina a viver é alienação, é castração dos que vivem trancados no templo, imaginando que o mundo cabe nas paredes da igreja, dissociados da realidade humana, apartados das dinâmicas do existir, achando, por exemplo, que política é coisa do diabo, que economia para nada aproveita, porque nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e sequer entendem essa afirmação tão simples do Senhor. O nosso olhar sobre as falas de Jesus é tão condicionado que nós reduzimos tudo ao caráter meramente espiritual. Esquecemos que Jesus não estava na EBD, nem participando de um congresso, fazendo doutrinação, porque há outras dimensões na existência, e esse reducionismo religioso confina a vida dentro da doutrina. Deixa eu lhe dizer uma verdade importante essa manhã, e acredite em mim, Jesus não era religioso, e o seu ensino não é religioso, e mais, ele não está tentando transmitir um método para você se relacionar com Deus, ele está na verdade tentando lhe ensinar a viver. Pois bem, me apropriando dessa narrativa de Lucas, que todos vocês conhecem e já ouviram, eu queria essa manhã refletir sobre esse tema, e quem sabe você se surpreenda com o que está aqui nessas linhas, mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar ao momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, que bom estarmos juntos nessa manhã, mas sem perder o discernimento e a consciência do tempo em que vivemos, das profundas dificuldades que a tua igreja enfrenta no mundo inteiro, sobretudo no que diz respeito à doutrinação
a alienação que tem sido produzida dos púlpitos, visando transformar a massa de pessoas num grupo sem forma, serializado, e para tal podem ser conduzidos facilmente a qualquer lugar. E aqui lembramos do que nos ensina o apóstolo Paulo, que nós não devemos ser enredados com ventos de doutrina. Essa manhã, Senhor, eu te peço que tu alargue mentes e corações nesse lugar, e os tantos quantos vão nos ouvir pela mídia digital, para que com o entendimento da tua palavra possam ser bem-sucedidos na perspectiva do que o Evangelho ensina, e possam encontrar paz, graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, que nós lemos, escrito pelo amigo e discípulo de Paulo, ali pelos idos do ano 60, a crítica bíblica coloca entre 60 e 70, escrito no grego koiné, que era aquele grego mais popular, e uma obra jornalística, investigativa. É uma composição literária que precisou, para ser escrita, que o evangelista pudesse ouvir as pessoas que foram testemunhas oculares daqueles fatos e também confrontar isso com as outras fontes. Nessa porção que nós lemos, do capítulo 10, Jesus decide enviar em missão os seus discípulos de 2 em 2. E aí nos manuscritos mais antigos, a gente acaba tomando conhecimento de algo que é inusitado, que é o fato de que havia muito mais do que 12 discípulos de tempo integral que estavam caminhando com Jesus. Nesse texto aparece o registro de que ele enviou 72 pessoas. Pois bem, eu queria lhe posicionar, queria lhe chamar para dentro da cena, como a gente de costume faz. Vamos ali para aquela região da Judéia, vamos nos ajuntar a esse grupo, vamos ouvir essa proposta, para que a gente possa discernir o que de fato o Senhor estava afirmando. Depois da Páscoa, no ano 30, Jesus passou alguns meses ali pregando na Judéia, viajando por aquela região de Samaria. E aí, perto da Páscoa de 31, os judeus fizeram uma emboscada contra ele e tentaram matá-lo. E esse foi o principal motivo dele se deslocar para a região da Galileia, que ficava ali no norte de Israel, e ali ele permaneceu por cerca de 1 ano e meio, tendo a sua base na cidade de Cafarnaum. Pois bem, durante esse tempo, muitas pessoas se associaram a ele, muitos seguidores se ajuntaram, e foi na Galileia onde ele primeiramente treinou os discípulos, os enviando para anunciar e falar sobre o reino de Deus. Daquela feita ele mandou apenas os 12. Pois bem, olhando agora para esse recorte que a gente fez do texto do capítulo 10, nós ficamos informados, lendo o capítulo 9, que Jesus estava indo novamente para Jerusalém, ou seja, ele já havia saído da Judéia, passado pela região de Samaria, estava indo agora para o sul, e ali ele vai iniciar um período para tentar alcançar aquela região de Israel. A crítica literária nos informa que aqui nós estamos quase no final do ano 32. Jesus, portanto, havia sido batizado por João Batista, começado o seu ministério, já fazia 3 anos. E a maior parte desse tempo final, os últimos 6 meses de Jesus, ele fica nessa região da Judéia, do outro lado do Jordão, ali no distrito de Pérea. E é nessa passagem do capítulo 10 que ele vai organizar essa nova comissão, essa nova empreitada, bem maior do que a primeira, como eu citei agora, já com 72 pessoas. E aqui eu quero dar um break. Aqui eu quero fazer um corte. Aqui eu quero dar uma pausa para lhe expor
o que eu considero um dos maiores paradigmas da fé em Jesus, que é a forma como a igreja normalmente interpreta o texto bíblico. Uma das tarefas, do hermeneuta, do exegeta, daqueles que fazem interpretação, daquele que ensina, daquele que prega, é avaliar qual é a posição dos muitos especialistas sobre um determinado texto. Nas regras da hermenêutica, da exegese, existem uma série de passos que você tem que fazer para falar de um texto. E uma dessas regras é que você deve ouvir a opinião daqueles que são especialistas, e a partir disso você formar a sua própria opinião. Pois bem, eu busquei em mais de 70 especialistas, e havia muito mais, mas aí o tempo já não me permitia, que falam dessa passagem de Lucas, apenas um único, que não fizesse desse texto uma abordagem estritamente religiosa, missiológica, eclesiológica, dogmática, doutrinária, texto literária. E pasmem, eu não encontrei. O que é que eu estou querendo lhe dizer? É que nós fomos ensinados a dissociar a missão da vida, o espiritual do existencial, o santo do sagrado. O olhar religioso é totalmente diferente do olhar do Evangelho. A religião exclui, o Evangelho inclui. A religião dogmatiza, o Evangelho propõe a liberdade. A religião altera aparências, o Evangelho transforma consciências. A religião muda rotinas, o Evangelho muda pessoas. A religião propõe que a gente ocupe prédios, o Evangelho propõe que a gente ocupe mentes. A religião idealiza, o Evangelho realiza. A religião nos leva a buscar coisas, o Evangelho nos desafia a abraçar causas. Você pode compreender o que eu estou dizendo? É por isso que toda análise desse texto tão simples que Lucas nos traz, de uma narrativa histórica, de um acontecimento real, não passa de manual evangelístico para a igreja, de método para missões, de doutrina da salvação. Parece que é impossível a gente não imaginar que Jesus está enviando pessoas para uma cruzada. Mas eu queria lhe dizer essa manhã que Jesus envia pessoas para a vida. A grande missão de Jesus é que você aprenda a viver. Antes de ser crente, você vai precisar aprender a ser gente. E como isso tem se tornado uma tarefa praticamente impossível nesse tempo. A religião, desde sempre, não é de agora, é um poderoso instrumento de dominação, de controle e de manipulação. Eu ontem publiquei no meu Facebook, no Instagram, nas redes sociais, um comentário sobre uma notícia que saiu no Diário de Pernambuco e também em outras mídias do país sobre o abandono da bancada evangélica das pautas do governo do presidente Bolsonaro que não estejam relacionadas com usos e costumes. Não sei se você leu isso. E é um exemplo maravilhoso de tudo o que a religião representa e daquilo que ela é feita. Afinal de contas, que outras pautas essa gente tem que não seja essa eterna questão da estética do corpo e da gaiola da mente?
e que outras questões são mais prementes que o tamanho da saia, a música do mundo, o sexo no namoro, fumar um cigarro, beber um chopp, ir numa boate, ou fazer uma tatu. Não são desses temas que o país precisa tratar? Não são essas questões que produzem os nossos reais problemas? Ora, você acha que religiosos querem discutir sobre os juros das instituições financeiras que esmagam os pobres dessa nação? Você acha que eles querem tratar da reforma da Previdência? Das regras de proteção para a construção de barragens de rejeitos, para a gente não ter uma Mariana e um Brumadinho de novo? Da exploração das terras indígenas? Vocês acham que eles querem discutir isso? Vocês querem colocar na pauta o extermínio de LGBTs? Pelo contrário, existe pressão sobre o Supremo para que isso não seja falado. Ou de preconceitos raciais, ou de feminicídio. Não. O negócio dessa moçada é cargo, é verba para emenda, é conchavo de coxia no Congresso, é nepotismo, é tráfico de influência. A doutrina deles, sabe qual é? É aquela que diz: dai e dá-se-vos-á. No jargão popular é: quem quer rir, tem que fazer rir. Há uma canção do Guilherme Arantes, que é um cara que eu curto muito desde a minha adolescência, né? Que diz assim: tudo que ela toca vira ouro. É uma citação em relação ao famoso toque do rei Midas, né? Mas eu posso afirmar com certeza que tudo que a religião toca vira rito, vira dogma, vira tradição, vira lei, vira costume estético, vira pauta repressora, vira fundamentalismo, vira prisão da mente, vira leprosário da alma, vira serialização, vira controle, vira invasão, vira espólio, vira intolerância. Só o Evangelho é que pode mudar isso, porque tudo que o Evangelho toca, vira vida. E aí eu queria, essa manhã, olhando para esse texto, não como um método de evangelismo, não como um esquema de salvação, não como uma doutrinação eclesiológica, não obstante, tudo isso está presente, mas eu quero expandir, para que você compreenda o que Jesus estava falando, porque aqui ele ensina a gente a viver. E aí eu quero voltar ao texto de Lucas, a mensagem é expositiva. Tudo vai ser tirado daqui, você pode acompanhar se você quiser. Primeira coisa que Jesus nos ensina, nesses 10 mandamentos do sucesso, na perspectiva de Jesus, é que poucos estão de fato dispostos a abraçar uma vida que vai contra a razão. Veja aí o verso de número 2. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Há muita gente, há muitas pessoas. No nosso mundo somos mais de 7 bilhões de seres humanos, mas há pouquíssimos que querem abraçar um estilo de vida que seja diferente. Há pouquíssimos que querem andar no contrafluxo, na contramão. Há pouquíssimos que querem se colocar acima das ideologias humanas. E aí, nesse sentido, veja como nós fomos reduzidos a gente de direita e de esquerda. Essa semana uma mulher me perguntou: eu leio seus textos, mas não entendo, porque tem hora que você está de um lado, tem hora que você está do outro. Afinal de contas, de que lado você está? Aí eu disse para ela: eu estou do lado de fora da caixa. Porque a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é que, de fato, há muito pouca gente que quer abraçar um estilo de vida diferente. As igrejas estão lotadas,
Mas as igrejas não têm nada a ver com o que Jesus ensina, meu amigo. Por favor. É templo cheio de gente vazia. Olhe quem essa gente botou para os representar no Congresso. Por favor. Pegue as doutrinas essenciais da fé e confronte elas com o Evangelho. A maioria não vai sobreviver. Ou será que nós estamos lendo Bíblias diferentes? São muito poucos os que querem sair da caixa. Porque a caixa da religião é muito parecida com a caixa da política. Porque ou você vira arminiano ou você vira calvinista. Ou você vira protestante ou você vira católico. Ou você vira carismático ou você vira tradicional. É sempre uma necessidade de enquadrar, de normatizar, de cercear, de prender, de moldar. No sentido de colocar você num molde. São poucos os que querem romper. E Jesus disse, olha, peça ao Pai que venha mais. Porque são poucos. São poucos os que querem enxergar. E, sobretudo, enxergar antes de qualquer coisa a si mesmo. Você sabe quais são os maiores problemas que eu enfrento no aconselhamento? É gente que não quer se enxergar. É gente que vive de terceirizar culpa. É gente que vive de reclamar de pai, de mãe, de patrão, de história familiar, de insucesso, de destino. Está sempre em busca de encontrar quem é o dono e o responsável pela sua tragédia, mas nunca quer se enxergar. A primeira coisa que o Evangelho lhe convida é que você se enxergue. Mas são poucos os que querem andar nessa contramão. São poucos os que não querem viver nesse esforço meritório. A coisa que a religião mais ensina é você fazer força. É por isso que você ora, é por isso que você jejua, é por isso que você vai para o culto, é por isso que você evangeliza, porque você tem que fazer. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse dilema não é novo, não. Porque é algo que parece que depende de mim. É por isso que Jesus diz que quem não perder a sua vida, jamais pode encontrá-la. Aí o cara pensa que perder a vida é não ir na boate, é não fumar um cigarro, é não fazer uma tatuagem, é não ir no campo de futebol, é não usar uma calça comprida. Que ele acha que com isso ele está perdendo a vida. Ele não entende que perder a vida é abrir mão de qualquer tentativa de esforço, de qualquer tentativa de purgação de pecados, de qualquer tentativa de santificação que passe por si mesmo como condutor do processo e deixar que Deus resolva o problema. Porque quando ele disse está consumado mesmo. E a gente lê a Escritura e despreza as coisas mais elementares. Jesus disse que a porta era estreita e que eram poucos os que passavam por ela. Você se impressiona com igrejas lotadas? Eu já fui pastor de mega igreja, mas eu nunca me impressionei com aquilo. Porque eu sabia que a maioria esmagadora das pessoas que estavam ali não tinham um discernimento de um palmo na frente do nariz. Estavam apenas num clube, numa girândola, numa academia, que faz o sujeito cumprir uma rotina, mas a vida não muda. As práticas não mudam. A mente não muda. A porta é estreita. E por que é estreita? Porque não cabe você passar por ela com as suas boas obras, com os seus trabalhos, com as suas reuniões, com os seus cultos, com os seus vitimismos, com a sua autocomiseração. Não cabe, você tem que passar nu. Só você. E a fé. Por isso que a porta é estreita, porque não cabe você passar nela com nada. Porque tem que confiar cegamente naquele que disse está consumado. Por que você acha que ele disse que o caminho é apertado e que são poucos os que caminham por ele? Porque não dá para caminhar nesse caminho, meu amigo, carregando as cargas da religião. Não dá para levar essa bagagem. Você tem que deixar logo na partida. E por isso são poucos os que entram por ele. Por isso a primeira coisa que Jesus logo nos ensina é que são muitos poucos os que querem de fato assumir, abraçar
encarar com todos os custos, com todas as implicações, o que é o Evangelho. Porque ele disse, tem muita gente aí, mas são poucos os que escolheram andar nessa dimensão. E aí cabe a pergunta, você escolheu? Ou você é uma marionete de pastor? Ou você é uma ovelha de cabresto? Ou você é um boneco num curral? Você aceitou mesmo? Você tem certeza disso, meu irmão? Ou você teve uma lavagem cerebral que faz com que você só consiga enxergar no texto religião e mais nada? Segunda coisa que Jesus nos ensina é que atitudes de fé são capazes de transformar cordeiros em leões. Veja aí o verso 3. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Lembre-se que Jesus está falando com uma geração, com uma sociedade essencialmente agrícola. Essa gente conhecia bem o que era manejar o solo e conhecia muito bem o que era depender da criação de animais. E ele usa uma metáfora com um simbolismo muito forte, porque para o povo de Israel, o cordeiro era uma figura que tinha uma representação muito grande, não só como um animal do trato quase que diário deles, mas sobretudo porque Abraão mata o cordeiro para que o filho não seja morto. E quando João Batista vê Jesus andando, diz para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele faz essa associação que está no inconsciente coletivo daquela gente. Você quer aprender a ter sucesso conforme Jesus? Você tem que transformar as suas atitudes de cordeiro para leão, porque você foi enviado por meio dos lobos. Você, curiosamente, conforme Jesus, você é enviado, né? Mas a religião diz que você tem que ser expurgado, é o contrário. A religião prega que você se isole, que você se exclua, que você se aglomere dentro do gueto, que você faça parte de uma confraria de eleitos, que você se tranque num mosteiro, que você fique inculcado com suas próprias questiúnculas. É o oposto do projeto do que Jesus propõe. Jesus diz, vocês têm que ir, mas a religião diz, vocês têm que sair. Ao invés de participar dos fluxos da vida, o sujeito é ejetado, é ao contrário. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando ele fala que está nos enviando como cordeiros para o meio de lobos, lobos que são sanguinários, que são vorazes, que são caçadores por natureza. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que perder o medo de viver. Há quanta gente com medo de viver, há quanta gente com ansiedade, há quanta gente com medo de ter câncer, há quanta gente com medo de o ladrão na esquina dar uma facada, quanta gente com medo de mudar de emprego, quanta gente com medo de mudar de cidade, quanta gente com medo de tomar decisão. Jesus disse, eu vou transformar ovelhas em leões, vocês vão aprender a viver sem medo. E aqui eu me lembrei de Gonzaguinha, né? Gonzaguinha que diz, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso aqui é evangelho, gente. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita que ela é bonita e é bonita. Se Jesus estivesse nos nossos dias, ele ia acrescentar aqui uma observação para os discípulos, vão e no caminho vão ouvindo Gonzaguinha, para ver se vocês aprendem a viver. Ah, meu amigo, Jesus está dizendo para a gente ter coragem, vou transformar ovelhas em leões, vocês vão vencer o ódio com o amor. Você já viu alguém propor isso? Vencer o ódio com o amor. Vocês vão vencer a guerra com a paz.
Vocês vão vencer os canhões com flores. Vocês vão vencer a indiferença com a solidariedade. Vocês vão vencer a ingratidão com o serviço. E aí Jesus propõe algo que ninguém jamais propôs. Ele disse que os bem-aventurados são os mansos. Nos nossos dias, o cara, para ser bem-sucedido, ele tem que ser um cara instigado, aguerrido. Jesus disse que tem que ser manso. São os pacificadores. Não são os produtores de inimizade e os construtores de problemas. São os que pacificam, são os que harmonizam, são os que constroem pontes, são os que aproximam. Isso é se transformar num leão para lutar com os lobos. A lógica de Jesus é o inverso. Ele diz que bem-aventurados são os que choram, né? Num tempo de uma igreja que quer transformar todo mundo em super-homem, né? Você não pode se deprimir, você não pode ficar doente, você não pode ser pobre, porque se isso acontecer, é porque você está jogando pedra na cruz, é porque você não deu dízimo. Alguma coisa errada você fez, porque Deus quer lhe prosperar. Uma doutrina que não cabe em nenhum lugar do Novo Testamento. Nenhum desses apóstolos aqui era homem de posses, pelo contrário, Paulo dizia, se você tiver o que comer e com o que se vestir, você está no jogo e se dê por satisfeito. E Jesus diz, bem-aventurados são os humildes, num tempo em que você precisa ser arrogante para se impor. Bem-aventurados são os simples de espírito, quando a gente acha que felicidade é sofisticação, é marca, é glamour. Jesus diz, não, você quer ser feliz? Invista numa vida simples. E diz mais, que os que são bem-sucedidos são aqueles que optaram por amar. Num tempo onde as pessoas querem se preservar, né? Não se entregue a ninguém, porque você vai se decepcionar. Alguém vai te passar a perna, alguém vai te enganar, alguém vai te dar vantagem de você. E aí Jesus diz, se entregue e ame, porque quem ama conhece a Deus. E só quem ama é capaz de se relacionar com Deus. Segunda coisa que Jesus nos ensina é que a gente precisa ter atitudes que vão nos mudar de cordeiro para leão. Terceira coisa que o texto nos propõe é que o mantimento da jornada é o que nós carregamos na consciência e não no bolso. Veja aí o verso 4. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Veja as instruções de Jesus. Sou eu que estou falando, não, é ele, viu? Ele está nos ensinando como é que a gente deve se preparar para a vida. E o curioso é que Jesus estava mandando essas pessoas para lugares que eram próximos, aldeias e pequenas cidades que ficavam ali na região da Judéia. Pra você ter uma ideia, Israel é mais ou menos do tamanho de Pernambuco, viu? Só para você não se perder aí. As viagens eram curtas, elas aconteciam assim como se fossem pequenos frames, né? Jesus está dizendo o seguinte, a vida é feita de pequenos frames. Não planeje uma longa-metragem, não planeje algo que tenha uma duração muito grande, olhe para as coisas como pequenos frames, e aí vai ser mais fácil de você lidar com as dinâmicas. Você precisa entender que o mantimento da jornada para Jesus, o abastecimento das coisas que você precisa para a vida, não é aquilo que está no seu bolso, mas é aquilo que você carrega na consciência. Jesus propõe o pragmatismo da gente viver nesse dia chamado hoje. Para Jesus não tem ontem, não tem amanhã, é tudo para o agora. Não há uma programação de longo prazo, porque a gente vive pela fé. E basta para cada dia o seu próprio mal. Você quer saber quais são os grandes dramas da existência? Eles estão presos no ontem e no amanhã. São as inquietações, as marcas, os traumas, as agonias do que o ontem produziu, e são as ansiedades, os receios e as inquietações do que o amanhã vai trazer. E ninguém vive o hoje. E por isso que Jesus disse, viva o agora, porque para o dia de hoje já é o suficiente. Não se inquiete, não leve coisas na jornada, porque
Aquilo que tem valor é o que você carrega aqui na mente e aqui no coração. As outras coisas se perdem, se deterioram. E aí ele diz assim: não leve bolsa. Para que você vai levar bolsa? Você já sepultou alguém? Você já foi para enterro, talvez nunca tenha como eu sepultado alguém. Eu já sepultei muita gente e ninguém levou no caixão gaveta com escritura, com chave de carro, com chave de casa, com ações da bolsa, com joias e etc. Se você não precisa nem levar bolsa, porque o que é importante vai junto com você naquilo que se instalou como bem e verdade na sua mente e aquilo que foi produzido pelas experiências da vida no seu coração. Não precisa levar bolsa. E diz mais: não leve mochila, porque mochila dá essa ideia de que a gente está carregando esses bens, né? A gente coloca, quem sabe, né, um bolo de dólar lá dentro, né? Os nossos cartões de crédito, né? Para garantir a nossa segurança, né? Mas Jesus diz: não precisa levar mochila não, porque as coisas que têm valor na vida são as trocas humanas, são as relações que você cria, são as pessoas que você ama e pelas quais você é amado. Esqueça a mochila. Por isso que o sábio do Eclesiastes diz: goza a vida com a mulher que você ama, porque isso é o único negócio que tem valor. O resto é besteira, o resto é ganha e perde. O sujeito é milionário num dia, no outro dia tem um revés, ele perde tudo, aí dá um tiro na cabeça. Porque aquilo que tinha valor para ele foi tragado pela força do destino. Mas Jesus ensina que o que tem significado na vida são outras coisas. E diz mais: não precisa nem levar sandália. Porque para você aprender a existir, você tem que pisar no chão, meu amigo. Tem que ferir os pés. Você tem que se cortar. Por isso ele afirmou que no mundo a gente ia ter aflição. Eu não conheço ninguém que se tornou gente de bem, que não tenha passado por amargura, por sofrimento, por um calejamento da alma. Gente que aprendeu a sofrer, gente que aprendeu a viver. Por isso que o poeta diz que nem samba você pode fazer sem tristeza, né? E ele afirma: quem faz samba sem ter essa experiência do amargor da vida não sabe fazer canção. Jesus disse: vá de pés descalço, pise mesmo, pise com vontade. Tem chão que é plano, mas tem chão que é árido e cortado. Tem chão que é de areia fofa, mas tem chão que tem caco de vidro. Pise, vá, siga por ele, não tenha medo, enfrente as situações. E aí ele ainda dá mais um reforço: e não se perca no caminho, conversando aquilo que não tem propósito, porque a saudação do oriental era muito longa, ficavam ali em confabulações, e aí Jesus disse: não perca o foco da vida, preste atenção, você tem uma missão. E aí a gente pensa que a missão que Jesus está dando é a missão de evangelizar as cidades. Sim, mas muito antes disso a missão era aprender a viver. Sabe qual é a melhor forma de você evangelizar alguém? É você aprender a viver. Porque se você aprendeu apenas a pregar, há uma grande chance do seu discurso ser totalmente incompatível com a sua vida. Mas se você aprendeu a viver, a Bíblia vai falar por seu intermédio. As pessoas vão ler a Bíblia em você. Quarta coisa que Jesus nos ensina é que nós somos chamados a ser promotores da paz e da justiça aonde quer que a gente andar. Veja aí o verso 5. Assim que entrares numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja nessa casa. Seu desafio é ser um instrumento, um promotor, um embaixador, um facilitador da paz e da justiça. E Jesus diz isso num contexto curioso, né? Porque aqui eles tinham a pax romana. Aqui eles tinham uma paz de botina de aço. Aqui eles tinham uma paz de esmagamento social. Aqui eles tinham uma paz sob o controle tirânico do império e do imperador. Aqui eles tinham uma paz promovida pela força, pela guerra, pelas armas e pelas mortes. Aí Jesus disse: não é dessa paz que eu estou falando. Por isso que ele ensina aos seus discípulos: eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo a dá.
Porque paz, da perspectiva de Jesus, não é controle, não é imposição, não é dominação, e muito menos é ausência de guerra. Paz em Jesus é reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com o meu semelhante, reconciliação com o mundo e a natureza. Isso é paz. E por isso o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, se não me engano, que pela fé nós vamos ter paz com Deus. É dessa paz e dessa perspectiva que ele está falando. É gente produtora de paz. É gente pacificadora. É gente que aproxima. É gente que não age com injustiça com o outro, nem se alinha com nada que for injusto, nem se cala contra a injustiça. É por isso que eu não acredito nessa igreja que está aí. Porque uma igreja que chega ao desplante de pedir a um Supremo Tribunal Federal que ele não faça uma lei que puna quem mata lésbicas, homossexuais, transexuais e derivados, essa igreja não tem nada a ver com Jesus. Ela tem a ver com os evangélicos, mas ela não tem a ver com o evangelho. Porque Jesus nos constituiu embaixadores da paz, promotores da justiça. Onde quer que a gente esteja. E eu tenho uma questão para você. Você é um promotor da paz nos ambientes onde você está? Ou você é um causador de problema? Você é um promotor da justiça onde você está? Ou você é alguém que se alinha com práticas perversas, com salários injustos, com práticas abusivas, com leis que são desproporcionais? Por que essa bancada evangélica não luta contra essas coisas? Porque o negócio deles é grana e poder, meu irmão. Ou será que você não entendeu ainda como o jogo é jogado? Quais são as suas causas da justiça? Quais são as suas causas da paz? Tem gente que me fala, agora pastor, eu abri um ministério novo, eu abri uma igreja nova, eu gravei um CD evangelístico, eu agora estou fazendo reunião de oração, agora estou fazendo uma vigília de oração. Todas são causas importantes, mas eu quero saber do ponto de vista da existencialidade humana, quais são as suas causas. Quais são as suas causas que têm a ver com a justiça, com o pobre, com as mulheres desprotegidas, com o órfão, com a viúva, com os desterrados e com os invisíveis sociais? Quais são as suas causas, meu irmão? Você só tem causa metafísica? Você não tem nenhuma causa tangível, concreta, na realidade que está do seu lado? Quinta coisa que Jesus nos ensina é que a gente deve distribuir o que a gente tem de melhor, porque a vida vai trazer isso de volta. Veja aí o verso 6. E se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Jesus está nos ensinando um princípio extraordinário para a vida. Ele diz, olha, pegue as coisas que você tem de melhor e dê às pessoas. Dê o melhor de você para as pessoas. Não se furte, não se negue. Não se torne incipiente, blindado contra as relações humanas. Porque o que a gente mais sofre nesse tempo é decepção. Eu, como pastor e como empresário, já me decepcionei demais. Funcionários que eu investi, que eu apostei, que eu gastei dinheiro, me botaram na justiça, com mentiras horrorosas no processo. Pessoas que eu amei, que eu abri a minha casa, que eu abri o meu coração, que eu abri a minha intimidade, que eu expus as minhas fraquezas, foram aquelas que tentaram me derrubar. Em igreja eu perdi a conta das tantas tentativas de impeachment, de gente que se senta numa roda para colocar os meus defeitos, as minhas
incongruências, as minhas dificuldades. Isso traumatiza. Você se dá. Uma relação pode traumatizar uma pessoa que se deu, que se gastou, que investiu, que fez o melhor que tinha para o outro. Aí você, como empresário, tenta fazer o melhor do que você pode, porque às vezes não é possível, num país onde os impostos achatam a capacidade de melhoria. Aí na igreja você ensina, você prega aquilo que você entende que é o melhor. Mas as pessoas não agem da mesma forma. Isso machuca, isso fere. Isso gera trauma, isso gera medo. A minha mulher é uma pessoa traumatizada com a igreja. Sofrida demais, porque sofreu muita calúnia. E pior, ela viu o marido sendo escrachado. E às vezes dói mais você ver o outro do que em si mesmo, quando você ama. Mas sabe o que Jesus ensina? É que a gente deve dar sempre o melhor para as pessoas. Não pare, não desista, não se traumatize, não se esconda atrás das suas decepções, porque ele diz: dê a paz, entregue paz para as pessoas, entregue alegria para as pessoas, entregue amor para as pessoas, entregue bens se você puder para as pessoas, mas não se preocupe, porque quem vai garantir o retorno disso sou eu, não são elas. Porque ainda que elas jamais lhe tragam esse retorno, por qualquer que seja a questão, eu vou trazer esse retorno usando os meios mais improváveis. Mas a paz, o amor, o bem, a solidariedade nunca se perde. Existe a lei do retorno, né? Que Paulo nos ensina na sua carta aos Coríntios: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E isso se aplica a qualquer coisa na vida. Porque tanto o bem retorna, quanto o mal também retorna. Aquilo que você semeia no chão de cada dia é um bumerangue. Ele vai, mas depois ele volta. E por isso que o Senhor ensina: pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão também. Sabe o que ele está dizendo? É que o estoque de coisa boa nunca acaba, ele é sempre renovado. Nunca vai acabar, meu irmão. Quanto mais você der, mais ele lhe dá. E a alguns, Deus deu inclusive a capacidade de enriquecerem. Só que eles não entenderam para que foi que eles enriqueceram. Eles não compreenderam que Jesus não tem nenhum projeto de tornar um milionário e o outro miserável. Talvez o que se encaixe melhor em Jesus seja o distributivismo. Nem o socialismo, nem o capitalismo. Porque ele lhe deu para que você reparta. E quanto mais você repartir, mais ele vai dar. E não é só bens materiais, não. Ele também vai lhe ajudar e vai encher o seu celeiro, não como a doutrina da prosperidade, como uma coisa egoísta e como se Deus estivesse obrigado de lhe dar alguma coisa. Porque o que ele tinha de melhor ele já lhe deu, que foi a salvação e o seu Espírito habitando em você. Mas Deus renova o seu estoque, porque as coisas boas não se perdem. Portanto, dê o melhor de você, gaste o melhor de você, e gaste com gente, não gaste com coisas. Eu não canso de dizer da experiência do Bispo Léo, que é muito meu amigo, meu paizão, meu companheiro, que dizia uma vez para mim: Charlito, eu prefiro que você no meu aniversário me leve para jantar com Maria e com Fabiana, do que vocês me darem alguma coisa. A Fabiana sempre comprava assim uma blusa cara, sabe? Uma calça cara, uma caneta cara. A gente, quando pode, sempre dá presentes bons para as pessoas, o melhor. É nossa alegria, é nosso prazer. E minha mulher, então, ela é extraordinária nisso. E ele disse: não me dê não, me leve para um restaurante, vamos gastar a noite conversando, vamos gastar a noite tomando um bom vinho, comendo uma boa carne, porque esse tempo com vocês eu não vou esquecer nunca. A roupa, ela se estraga, cai água sanitária, desgraça, não é?
a caneta esvazia, né? O objeto de casa, o jarro de cristal se quebra, mas aquele tempo, aquele encontro, aquilo vai ficar para o resto da vida. Por isso Jesus nos ensina que o amor nunca se perde, ele retorna e ele volta por muitos caminhos. Você nem sabe por onde está voltando. Você não tem nem ideia das vias, das pessoas que Deus está usando para trazer aquilo de volta para você. Eu já fui abençoado por muita gente que eu não tinha nenhuma expectativa. De repente a pessoa me procurou e disse: olha, Deus me tocou para fazer isso. Coisas inexplicáveis, eu podia aqui dizer muitos e muitos e muitos episódios, porque eu estava na minha angústia, na minha dor, na minha aflição, no meu desespero, e o meu Deus estava trabalhando por mim, porque o salmista diz que Ele lhe dá o pão enquanto você dorme. Eu como empresário, eu quero cliente, eu quero negócio, eu quero oportunidade, mas há um momento que eu sei, deixa eu dormir, Senhor, eu estou cansado, porque eu sei que Tu estás trabalhando para botar o pão na minha mesa, porque eu nunca neguei pão para ninguém que eu pude ajudar. Quantas pessoas eu contratei que eu não precisava contratar? Quem trabalhou comigo sabe disso. Quantos, eu inventei função para gente, que me procurou em desespero de vida e de alma, eu disse: eu não tenho vaga não, mas vou inventar uma. Eu vou inventar um negócio aqui, porque aquilo não faria nenhuma diferença para mim. Era 2% da minha distribuição de lucro no final do ano, mas para aquela pessoa era a mudança da vida dela. Não se negue, não se castre, não se reprima, né? Usando aqui uma filosofia dos menudos. Você lembra dos menudos? A fala profética, né, dos menudos: não se reprima. Dê que Deus vai lhe dar. Ele vai usar as mais diversas formas, os mais impensáveis meios, as mais impossíveis pessoas. Deus vai usar. E Ele vai trazer de volta o melhor que você deu. Você jamais ficará sem a paga de coisas, inclusive, que você não sabe, que Deus lhe poupou, de tragédias, de acidentes, de coisas que iriam quebrar, de situações que iriam produzir dor, e Deus encontra formas de tirar aquilo do seu caminho, porque é o bem voltando, é a misericórdia que Jeremias fala, que não o permite tirar os pés da cama a cada manhã, sem que aquilo renove a alma, a esperança e o coração. Olha, tem mais 5 pontos aqui, mas eles não são para hoje não. Eles são para o próximo domingo, porque os 5 que faltam aqui, olha, é coisa que vai mexer com a sua cabeça. E eu não queria que você perdesse. E eu fiquei com tanta vontade de que alguns aqui que nos visitam hoje volte de novo, que a gente se encontre novamente, que eu vou dividir essa mensagem em 2 etapas, para você voltar e a gente concluir os outros 5 mandamentos de Jesus, que mexem com a vida. Viu como a abordagem não é religiosa? E viu como ela se encaixa para qualquer dimensão, seja espiritual, existencial, profissional, afetiva, porque nós não somos seres compartimentados, nós temos unicidade, somos um nas múltiplas dimensões das experiências que nós vivemos. Portanto, quero desafiar você que está aqui hoje, e você que está me assistindo aí no canal do YouTube, a mensagem vai estar uma do lado da outra, é só você assistir, e a gente vai assim, de encontro em encontro, aprendendo, se conhecendo, e o mais eu vou te falando, sempre, no caminho, no nome de Jesus, amém.